Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais debate e informação neste dia a dia, nesse período de dificuldades para você, sempre de segunda a sexta-feira, com os assuntos importantes aqui da cidade, não é, da região metropolitana e os temas que fazem a pauta nacional, todos eles embasados, né, pelo coronavírus, lamentavelmente, não é? Muita gente se defendendo aí pelas ruas, muitos postos de trabalho, muitos empregos realmente sendo perdidos. A informação de ontem aí, em alguns sites que a gente acompanhou, 30 mil pessoas já perderam o seu emprego, o seu trabalho, não é? Já deixaram de prestar serviços a restaurantes, bares, enfim, né? Espalhados por toda a região metropolitana nessa situação que nós estamos vivendo, né? Ontem, com o presidente do Sindicato Comércio Varejista participando aqui com a gente, o Omar Assaf, a gente ainda discutiu com ele a questão da linha de crédito, né, que não chega para ninguém, nas condições que devia chegar, né? O governo está com 3 velocidades, devagar, lento e parado, principalmente o Ministério da Economia. E, mais uma vez, o país todo voltou as suas atenções para Brasília por conta do famoso vídeo lá do dia 22 de abril, onde, de acordo com as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro teria lá deixado provas, né, de que realmente queria interferir na Polícia Federal para impedir, né, que os seus familiares, que ele mesmo, né, sejam pegos aí em alguma situação mais complexa, especialmente a Superintendência do Rio de Janeiro, né? E o Moro avisou, deixou isso claro, mudou-se o diretor-geral da Polícia Federal, e este atual chefe da PF fez o quê? Em primeiro ato, trocou o comando da Superintendência do Rio de Janeiro. Mas aí, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Porque ele foi ameaçado por grande parte da corporação de que haveria uma greve, uma paralisação geral, uma atuação muito forte contra ele, caso ele não indicasse um nome que fosse distanciado do presidente da República, né? E isso acabou sendo feito, tanto que o presidente da República está aí, meio que bravo já aí com o atual chefe da Polícia Federal, ameaçando voltar, não é, com o Ramagem, essa coisa toda, que não vai ser possível, né? Já que ele retirou o nome, a nomeação do Ramagem, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vetou, né, impediu a posse do Ramagem. Infelizmente, são assuntos paralelos que não deveriam estar na pauta. A pauta central do país devia ser o combate ao coronavírus e o suporte financeiro aos pequenos, especialmente aos pequenos e médios empresários, né, e aos autônomos que estão espalhados aí e sofrendo uma barbaridade por todo o país. Sempre aqui na Santa Cecília TV, de segunda a sexta, você acompanha com a gente a reprise também, né, do ponto de vista, às 8 da noite. Hoje, com satisfação, recebendo o advogado Rafael Vita, um especialista em redes sociais, né? E as fake news também são aí motivos de fortes investigações da Polícia Federal e, inclusive, de CPI, essa coisa toda. Tudo bem, Vita? Prazer recebê-lo. Tudo bem, de cara. Prazer é meu estar aqui com vocês, dividir a bancada com o meu amigo Dr. Armando de Matos e com o jornalista Marcos Santana. Mais uma vez, nesse dia aqui. Crise pouca é bobagem, né, Edgar? Então, se não bastasse tudo aquilo que nós vivemos, né, o nosso governo federal insiste aí em pautar as notícias dos jornais com crises diárias, semanais, mensais e contínuas, né? Enfim, como você disse, ao invés de nós estarmos juntando forças para combater a pandemia, na verdade, nós estamos aí gastando energia com as crises criadas e mantidas pelo governo federal, além do mais, de nos voltarmos contra as pessoas erradas, né? Como nós temos visto aí, ao invés de nós nos revoltarmos e buscarmos soluções para a pandemia, a gente fica querendo culpar o prefeito, culpar o governador, pelo distanciamento social, enfim, como eu disse aqui, se eu não me engano, na semana passada, é como você ir ao médico, né, o médico te diagnosticar com uma doença, e você, ao invés de buscar o tratamento, você se revoltar contra o médico, né? É exatamente isso que acontece
quando nós, ao invés de buscarmos energia para combatermos a pandemia, a gente fica se revoltando aí contra quem, na verdade, ainda está querendo fazer alguma coisa em favor da população e da coletividade. Muito bem, Armando de Matos Júnior, advogado da área criminal, né, também participa e colabora com a gente mais uma vez aqui no Ponto de Vista. Prazer revê-lo também, Armando. Prazer meu, Boturão. A satisfação de estar aqui com você, com seus telespectadores, meu amigo Santana, meu grande amigo Vitor. E hoje é um dia especial, 3 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Hoje, Portugal, teríamos lá grandes comemorações, mas lamentavelmente tudo parado, tudo fechado, não só lá, mas no mundo todo, né? No globo todo. E como você disse, crises são criadas. Me parece até, às vezes, viu, Boturão, parece que isso é feito de propósito, para que algumas coisas não sejam descortinadas. Uma pena, estamos com um problema seríssimo aqui na nossa cidade, várias pessoas internadas, me parece que a Santa Casa está chegando ao seu limite, né? Nas UTIs. Temos um contraponto, Vitor, nós estamos falando sobre isso, né? O grande problema são esses desempregos, essas pessoas que estão ficando sem a mínima condição. Porque 1 mês, 2, 3, por mais que você fique ali sem dinheiro, mas chega uma hora que o dinheiro acaba literalmente, né? Essa ajuda não chega, né? E quando chega é pequena, R$600, R$1.200, para um pai de família, isso é muito pouco. E não há data certa para o término. Se nós soubéssemos, né? Olha, tal dia acaba, voltamos à vida normal. O 31 desse mês é uma ficção. Podemos ampliar isso para a data incerta. Tanto na nossa atividade como advogados, né? O fórum está fechado, mas a sociedade está aí passando necessidade, literalmente. Pois é, né? Lamentavelmente. Previsibilidade é o que pede a economia, né? Desesperadamente. Isso até ouvi ontem do economista Gessner Oliveira, que foi até presidente da Sabesp, né? Marco Santana lá na ponta, conferindo aí, acompanhando as informações que vão surgindo e a sua participação, que é sempre importante aqui conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. Edgar, nós temos uma crise de saúde que por si só já é gravíssima e além dela temos uma crise política também gravíssima. A expectativa agora é com relação a esse vídeo que foi exibido ontem para o juiz Sérgio Moro, procuradores da República, advogados, sobre a reunião ministerial do Jair Bolsonaro, onde ele e vários ministros ali mostraram como realmente são, né, na essência, inclusive dizendo palavrões, né? E a expectativa agora é com relação ao comportamento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se ele vai ver, se ele vai entender que o conteúdo realmente é devastador para o presidente Jair Bolsonaro, como várias pessoas que viram esse vídeo assim avaliaram, e vai oferecer uma denúncia, que vai complicar ainda mais a situação de Jair Bolsonaro. Eu quero cumprimentar você, que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre boa noite para você que está na reprise. Claro que tudo que a gente falar aqui no programa ao vivo pode ser modificado até daqui a 5 minutos, pode mudar, né? O Brasil está realmente um pandemônio, não é nem uma pandemia, é um pandemônio, né? E no horário da reprise à noite, novas informações, enfim, podem ter chegado a você sem dúvida nenhuma, né? Bom, só informando o seguinte, o governador João Dória faz as suas coletivas aí, acho que ontem não teve, né? Mas hoje ele fez aí a coletiva de novas informações ao coronavírus, são boas informações, quer dizer, dentro do pepino enorme que nós estamos aqui vivendo, né? Ele anunciou, o Estado está liberando 30 milhões de reais para a abertura de 350 novos leitos, que é importante para a Baixada Santista. Cidades contempladas, Santos, Praia Grande e Itanhaém. São 50 leitos de UTI e 300 clínicos, né? E os recursos devem estar disponíveis já a partir de amanhã, aliás, estarão, né, segundo o governador, a partir de amanhã, já para as prefeituras. Dória também deixou claro que as academias, os salões de beleza e as barbearias vão continuar fechados no estado de São Paulo todo, né?
O presidente Bolsonaro divulgou, como todos sabemos, no último dia 11, segunda-feira, aliás, decretou, né, se não decreto, colocando esses estabelecimentos, essas atividades como essenciais, né? E Dória diz que aqui em São Paulo respeita-se, né, a questão dos laudos médicos, essa coisa toda, e a ciência, como ele costuma dizer toda vez que ele fala. A taxa de isolamento social no estado de São Paulo é de 47%, caiu, né, portanto, abaixo dos tais 50%, ou 50%, 60% seria o mínimo necessário, né? E na capital, 48,4%. São 51.097 casos, eram, né? Até há pouco, né? Da Covid-19, 4.118 óbitos, né? E a quarentena segue aí até 31 de maio. Bom, o Vita e Armando, né? Santana fica à vontade também. O governador não vai abrir academias, nem salões de beleza e nem barbearias. Acho que antes até da gente discutir o decreto, doutor, é muito importante esse anúncio da abertura de leitos aqui na Baixada Santista. Sim, né? claro. Até porque noticiou-se hoje nos jornais que o Estado já estaria utilizando leitos da Baixada Santista, deslocando pacientes da capital para cá, né? Então nós que já temos aí alguma deficiência, se nós pensarmos de forma macro na região, sofreríamos ainda mais. Então é muito importante, né? A gente sabe que o sistema é o único que existe e deve existir mesmo, essa compensação, até para que um local não fique saturado em detrimento de outros, né? Mas é importante para que se adote esse tipo de procedimento, que se abra novos leitos aqui na Baixada. Me parece, né? Eu acompanhei no domingo, e até acho que na segunda-feira o prefeito Paulo Alexandre fez uma live também. Ele foi até o Palácio do Governo de São Paulo pleitear esses leitos, né? Pleitear essa verba para que novos leitos fossem abertos. Me parece que não é ainda o adequado. Se eu não me engano, o prefeito Paulo Alexandre falou em termos de 130 leitos de UTI para a Baixada inteira, para que isso fosse uma situação aceitável. Você está falando aí que foram anunciados 30, né? De UTI. 50, né? 50 de UTI. 50 de UTI, 300 de clínicos, leitos clínicos. Enfermarias, né? Enfermarias. Enfim, já é alguma ajuda, obviamente, mas espero que avance. No mais, Boturão, eu acho que o governo do estado de São Paulo, críticas alheias, só para a gente não deixadas fugir, de lado, então, está fazendo o que, na verdade, o governo federal deveria estar fazendo. Né? Só para não fugir muito, depois a gente entra nessa coisa das academias e dos salões, né? Informação que vem da Prefeitura de Santos, ontem, né? Os hospitais aqui já tem 350 internados com Covid-19, 350 pessoas, né? O total de pessoas internadas na rede hospitalar de Santos voltou a aumentar na terça-feira para 349 pacientes dos hospitais públicos e privados aqui de Santos. Na última segunda-feira eram 336. O total de internados, 186 moram aqui na cidade, 53%, e outros 163 são de outros municípios, né? Já o total de pacientes nos leitos de UTI teve uma redução de 3% nas últimas 24 horas, de 157 para 152. Você vê? 157, 160, cai para 150, volta, enfim. E hoje eu conversava com o Rafael Vita, explicava a ele que eu tive uma conversa rápida com o Augusto Capô de Casa, né, que é o diretor financeiro e administrativo, né, da Santa Casa de Santos, e o Augusto me falando que é meio desesperadora a situação. Hoje, né, de ontem para hoje, o número se multiplicou exageradamente, né, inesperadamente, de um dia para o outro, assim, aumentou muito, mas muito o número de pessoas procurando o atendimento na Santa Casa de Santos por conta dos problemas respiratórios, né? Então, mesmo que não seja o suficiente, vem para ajudar essa decisão, né, Sim, Armando? vem para ajudar. O que me deixa um pouco preocupado, todos nós, os equipamentos, o dinheiro, o espaço físico, os profissionais. A pergunta que fica, e eu passo ao telespectador e aos demais da bancada, nós temos profissionais da área de saúde, ou seja, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, em número expressivo para que possamos suprir essa demanda, porque o médico está no hospital A, ele não consegue estar no hospital B ao mesmo tempo. E mais, quando ele sai do hospital A, por mais que ele dobre o seu plantão, 12, fará mais 12, portanto 24 horas, depois ele precisa descansar um pouco, ele precisa dormir, pelo menos algum pouquinho, né, de tempo, a natureza nossa determina.
Será que nós temos profissionais para atender essa demanda e profissionais com a especialidade para tal? Isso aí já não teria condição de responder, né? O que eu Não sei teria. é que nós temos uma das maiores médias, né, De do médicos. Brasil de médicos Sim. por habitante aqui na cidade de Santos. Médicos Agora, e na advogados. Médicos e advogados. Advogados também. Advogados também. Agora, estamos precisando mais de médicos, Sim, né, muito mais. nesse momento. Muito mais. E agora, na questão questão de especialidades, são especialistas Sim. e tal, aí claro que o número já cai consideravelmente. Vertiginosamente. Né? Então, essa é uma dúvida e fica a pergunta, porque o espaço, me parece que nós conseguimos rapidamente, até vários clubes, instituições colocaram à disposição da municipalidade o espaço. E nós temos muitos espaços ociosos na nossa cidade. Ponto. Leitos, compramos, veio mais dinheiro. Agora, a situação do profissional, que não é só o médico, é a enfermagem, é o fisioterapeuta, né? E todos esses insumos utilizados que nós precisamos, com utilização em grande quantidade, nós estamos preparados para isso. Digo nós, a Baixada Santista, se nós começarmos agora a recebermos pacientes da Grande São Paulo, que lá nós falamos em 20 milhões de habitantes, só São Paulo, só a cidade, é maior que Portugal todo, que o país Portugal. A cidade de São Paulo tem mais gente do que Portugal. Exatamente. Então eu pergunto, se começarem a trazer para cá, lógico, não há outro jeito, precisamos trazer, porque São Paulo, me parece, e a Grande São Paulo já está com a demanda elevadíssima. Aliás, Portugal, você falou de Nossa Senhora de Fátima, Sim, né? é hoje. Não há comemorações lá, evidentemente, hoje, mas Portugal é um dos bons exemplos nessa questão do isolamento e do combate Sim, eles ao fecharam Covid, as né? fronteiras com a Espanha, né? Portugal faz fronteira ali com a Espanha, a maior parte ali da sua área, fecharam, né? E agora, hoje de manhã mesmo, eu estava acessando a internet, vendo os jornais de Portugal, né? Tenho esse costume. E lá eles vão começar a flexibilizar. Em que pese na China, por exemplo, alguns casos já estão retornando. Temos lá uma recidiva, né, no problema do Covid na China. Coreia também. Coreia também. Agora, Pouquíssimos Portugal... casos e tal, mas Sim. Já Agora nós preocupa, temos... Portugal fez um trabalho muito bem feito, né, de ajuda humanitária, né? E parece que deu certo. E também é um ponto interessante, Portugal, por ser um país que explora muito o turismo, em dezembro, janeiro, uma quantidade infinita de europeus e de asiáticos passeando, consumindo, etc, etc. Mesmo assim, Portugal, por ser uma população menor e ter uma cultura elevadíssima, conseguiram deter a pandemia. Parabéns para eles. Realmente de se abordar essa situação, doutor Armando, porque lá eles têm uma população muito idosa, né? Sim. Então, certamente isso apanharia o país numa situação que iria colocá-los aí perto do que aconteceu na Itália, né? A Itália também não é diferente, a Itália também tem uma população muito idosa, né? Eu tive a oportunidade, acho que já falei aqui, em março, né, agora eu estive na Ásia, né? Visitei, conheci 2 países da Ásia, Tailândia e Singapura, e fiz essas conexões pela Europa, né? No caso, pela Espanha, né? Olha só, que risco, hein? Eu tive lá em 3 países, né? Via cruzes do corona. Voltei, imediatamente fiz o exame, né? E graças a Deus deu negativo, ou seja, eu não fui uma fonte de... Não foi contaminado, graças a Deus. Mais do que contaminado, não foi uma fonte... Foi um vetor. Um vetor de trazer isso para lá. Mas ali, naquele momento, doutor Armando, a gente já era visível o cuidado que a Europa, né, tinha com visitantes oriundos da Ásia. Então, talvez esse planejamento, né, que ocorreu lá tenha, de alguma forma, suportado o vírus de uma maneira menor, né? O que, na verdade, é o que falta ao Brasil. Eu estava vendo um dado interessante hoje também. Parece que, não dá muito para a gente acreditar, né? Mas parece que a Venezuela tem um dos menores índices de Covid-19 da América Latina, né? Alguns especialistas dizem que, na verdade, o isolamento social lá já acontece há muito tempo, né? Porque as pessoas não saem simplesmente porque não tem para onde ir, não tem dinheiro para onde ir, enfim. Só que eu reputo isso muito mais ao fator de que muito pouca gente sai do país e muito pouca gente entra no país,
né? E no Brasil já não. O Brasil tem várias entradas, né? São Paulo, Recife, Brasília, entradas internacionais, e na verdade é o que ocorreu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ele sofreu muito justamente porque muita gente circula entra e sai do país durante várias e várias vezes, né? Um ponto importante é agora fazer uma crítica, né? Não a esse governo, muito pelo contrário, aos demais que passaram. Nós falamos da Europa, o sistema de saúde deles é muito bem elaborado, muito bem constituído. Existem vários hospitais e muitos profissionais da área. Mas aqui nós tivemos a ideia de fomentarmos a Copa do Mundo. E Olimpíada, importante? Importante. Para país rico, nós somos país pobre, né? O Brasil é um país pobre. Construíram estádios de futebol em tempo recorde. Dinheiro esse que hoje falta para comprar respiradores, para contratar superfaturados, né? Superfaturado, onde se construía um, construíram dois, sem necessidade. Alguns estão aí deteriorando. Outro dia eu fui a Brasília, passei em frente ao estádio, está totalmente ocioso. Mané Garrincha. Praticamente todos, na verdade, se a gente parar a pensar, né? Praticamente todos. Arena Pantanal, Arena Amazonas, sim, Arena pior das ainda, Dunas, o Garrinchão lá. Garrinchão, estão ociosos porque show é uma coisa, acontece esporádico, não é todo dia que nós temos show. Então manter uma estrutura dessa que custou bilhões, né? Uma fortuna, não é milhão, é bilhão. Dinheiro esse que nós não investimos. Então, por que nós estamos fazendo isolamento social hoje? Porque as autoridades têm medo de uma explosão, como está acontecendo agora, inclusive na nossa cidade. Não há estrutura. País de primeiro mundo pensaram e falaram, olha, se chegar nós temos como combater. Agora aqui nós não temos, porque nós vamos fomentar estádios de futebol. Por quê? Porque construir hospital, construir rede de esgoto não traz voto. Fique a lição para nós, para uma próxima oportunidade. A gente está falando aqui sobre o Rafael, Edgar, você e o Edgar Armando, estamos falando aqui sobre a capacidade de atendimento do nosso sistema de saúde aqui. Se eu não me engano, o cálculo rápido que eu fiz aqui, cerca de 75% dos leitos de UTI em Santos estão ocupados, né? E quando chega no índice de 80% é extremamente preocupante, é o limite, né? Sendo que outro dado adicional que é muito preocupante é que o tempo de internação das pessoas que são acometidas do Covid-19 é muito alto, pelo menos 2 semanas, em alguns casos até mais de um mês, né? E eu, muito preocupado também, que vindo para cá, acho que vocês também tiveram essa experiência, eu percebi cada vez mais carros nas ruas e mais pessoas circulando também, né? E algumas até sem máscara, né? Então eu fico muito preocupado que parece que as pessoas estão achando que apenas colocar a máscara simplesmente vai resolver todos os problemas, né? E hoje de manhã eu estava vendo um infectologista falando sobre os casos da Alemanha e da Itália. As pessoas realmente começaram a perceber a gravidade do problema quando começaram a ver que os mortos, as vítimas fatais, eram pessoas do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar, pessoas que elas conheciam. Quer dizer, não é apenas aquela triste estatística que aparece todo dia no Jornal Nacional. Então, a partir do momento de que a tragédia ela tem nome, sobrenome e rosto, aí sim as pessoas vão perceber a gravidade do problema. Eu espero, sinceramente, que aqui em Santos a gente não chegue a esse ponto. Muito bem, e o vídeo, hein? Daqui a pouquinho a gente fala, depois do intervalo, né? Vai saber se até agora, o que foi vazado aí, as informações que a gente tem recebido, tem algum crime aí cometido pelo presidente, por algum dos seus ministros, né? Nessa confusão toda que o Brasil se enfiou. Voltamos já. Muito bom, e volta a sequência aqui do Ponto de Vista, Rafael Vita conosco, Armando de Matos Júnior também, né? 2 advogados, Santana acompanhando as principais informações e, lamentavelmente, nós estamos aí, ao invés de falar mais especificamente sobre o Covid, sobre as dificuldades, né? Os perigos que as pessoas estão correndo, enfim, vamos falar desse bendito vídeo, né? Que foi denunciado pelo ex-ministro Sérgio Moro, no seu depoimento à Polícia Federal, que aconteceu lá em Curitiba, né, uns 15 dias aproximadamente, né, e que ontem foi assistido e acompanhado por várias partes, né, o pessoal da Procuradoria, né, representada lá por 2 indicados lá pelo Procurador-Geral, pelo Ministério, pelo STF, pelo próprio Moro, enfim, né. O vídeo, acho que 4 horas, quase 4 horas, né, de duração, uma coisa louca, né. Bom, consta, segundo foi vazado, né, que o presidente teria dito, né, abre aspas, né, que a minha família está sendo perseguida, né, e se eu não puder trocar
o superintendente do Rio de Janeiro, vou trocar o chefe da Polícia Federal, e se precisar, troca o ministro também, né? Mas envolveu no seu discurso, a gente não sabe exatamente como ele disse isso, se havia algum contexto e tal, e só vendo mesmo, né? Vendo com imagens, e ainda mais no Brasil de hoje que a gente vive, né? Só com áudio e com imagem para a gente realmente ter certeza do que foi dito ali. Mas as informações que chegam é que ele teria feito essa relação da troca da Polícia Federal, do comando da Polícia Federal e até do ministro da Justiça, né, e Segurança Pública, no caso era o Moro, né, ele faria e fez a relação com a perseguição à família dele, especialmente no Rio de Janeiro. Tem crime aí, Armando? Tem. Antes de falar se aconteceu ou não, vamos ter a cautela de aguardarmos a divulgação. O ministro Celso de Mello foi muito capaz, muito inteligente, como sempre, admiro muito. Ele determinou que essa diligência fosse feita em ambiente reservado e que os profissionais que lá estivessem recolhessem os celulares, né, que os seus aparelhos fossem recolhidos. Por isso que até agora isso não vazou. Então, é um achismo, vamos aguardar. Hoje o presidente, pela manhã, apregoou que usou até uma expressão. Não, só uma coisa, não é achismo, né? Os jornalistas que divulgaram têm fontes, que receberam as informações dessas fontes. Mas, agora, por enquanto, nós não temos o documento, até porque ele foi transcrito. Conjectura, é uma conjectura, exato, essa é a palavra. Agora, o presidente hoje falou, o pessoal que está achando vai cair do cavalo. Agora, respondendo a sua pergunta, é uma coisa um pouquinho técnica, né? Mas para que o telespectador entenda, se o fez um crime praticado à advocacia administrativa, com previsão do Código Penal, se eu não me engano, o artigo 321 do CP. E lá fala que o funcionário público, e o presidente funcionário público, utilizando-se do cargo para solucionar, resolver algo pertinente ao seu interesse. Seria exatamente isso. Se ficar comprovado que ele gostaria de demover essa ou aquela pessoa para que esse não fosse para cima dos seus familiares, é crime. Agora, se ele falou, olha, eu quero que tome em conta da segurança da minha família, isso será sustentado pelos advogados. Lembrando que quem toma conta da família não é a Polícia Federal, é o GSI. GSI, claro. GSI que é outra coisa, é outro Gabinete órgão. de Segurança Institucional. Exatamente, institucional. Então, é um outro setor, é um outro flanco. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é crime de advocacia administrativa, que é crime comum, não é crime de responsabilidade. Mais uma vez, vou aqui à minha mente, o artigo 85 da Constituição traz o elenco dos crimes de responsabilidade. Os crimes comuns estão elencados no Código Penal e na legislação esparsa, dentre elas, legislação eleitoral. Tanto é que é julgado por determinadas pessoas e elenco é julgado por outro. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Essa filmagem, esse áudio, esse vídeo será publicizado nos próximos dias, tenho certeza, até porque eles têm o prazo de 48 horas para a manifestação. Foi dado pelo ministro Celso de Mello. A partir de ontem. Essa manifestação por Claro que o ministro Moro não vai fazer objeção nenhuma que ele seja divulgado. Muito pelo contrário, os advogados dele já até se manifestaram. Por favor, né, Glória? Agora, vamos aguardar se vão liberar trechos, né? Não pode acontecer edição. Vamos aguardar nas próximas horas, mas vamos ter cautela. E aí, Vitor, o que você apreendeu aí nessa história? Eu não vou nem me... eu não vou tentar aqui tecer nenhum comentário técnico sobre o assunto, porque nós temos aqui uma sumidade em direito penal e eu especialista, claro. Não sou especialista nesse assunto. Então, se o doutor Armando de Matos Júnior disse que tem crime, eu vou assinar embaixo, seguir aquilo que ele está dizendo. Mas, assim, pensando um pouco fora da caixinha, né, o Edgar, o que a gente verifica, na verdade, é o seguinte, é de uma burrice, né, parece um termo um pouco chulo, gravar uma reunião... Para tudo aquilo que a gente recebeu de informações que foi dito naquela reunião, burrice, é um elogio enorme. Veja, você tem uma reunião aguda, né, das maiores autoridades da República, né, onde, veja, eu não sou contra que as pessoas se manifestem numa reunião, eventualmente, há exageros, há discussões, enfim. Mas a gente tem que entender que tudo isso que emana de uma reunião dessa atinge o país, atinge a coletividade, atinge o mercado financeiro, enfim. Então, assim, é surreal que você grave na integralidade uma reunião dessa. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu espero que realmente, né,
as fontes desses jornalistas que estão aí, hoje principalmente a Folha de São Paulo deu inclusive na capa, que realmente seja tudo isso que estão dizendo, né? Porque quando a mesma coisa aconteceu com o depoimento do Sérgio Moro, e quando a gente foi avaliar, ler, a bomba atômica era só um estalinho. Então, aqui não se trata de torcida. O que eu estou dizendo aqui é porque se isso não acontecer, Essa se sua tudo não frase é for... meio polêmica, hein? Já era polêmica essa frase aí. Não, Você acha que foi um estalinho o depoimento do Moro? Não, o Stalin não foi. Tanto é que está todo mundo aguardando a liberação desse áudio, desse vídeo. Não foi. Ele fala ali coisas contundentes, só que tem um detalhe. Há um outro crime também, chamado denunciação caluniosa. Eu acho que ele fez depoimento com o Código Penal debaixo do braço. Até ali, porque ele foi um juiz de direito ele por se 22 precaveu. anos, não é nenhum tolo. Agora tem um detalhe. Se ele falou alguma coisa ali e alguma coisa não for provado, e vou falar para o telespectador e para os demais que estão aqui, a pena é altíssima, se não me engano, de 2 a 8 anos, denunciação caluniosa. Não quero crer que um ex-juiz de direito, com a capacidade dele, intelectual, conhecimento jurídico, fizesse isso. Vamos aguardar. Estalinho, eu também concordo, acho que não veja, foi um estalinho. O que eu quis dizer, Inclusive, na verdade, deu uma série de linhas ali para serem seguidas e tal. Né? O estalinho que eu quis dizer, na verdade, Edgar, é no sentido de que depoimento é um ato unilateral, né? Me corrija, doutor Armando, se eu estiver errado. Não, então, claro. cada um diz aquilo que quer. Né? Então, veja... Em papel e tinta preta, aceita qualquer coisa. Exatamente. Claro, então, claro. assim, uma coisa é eu ir lá e dizer assim, olha... o presidente está interferindo. Outra coisa é você realmente comprovar que isso foi. Veja, eu não estou defendendo. É muito difícil, às vezes, a gente tentar dar uma opinião isenta nesses assuntos, porque se você pende para um lado, você apanha de A. E aproveitando o que você fala, né? opinião, existe a sua, a minha e a verdadeira, né? E a verdadeira. Então, vamos aguardar essa liberação e vamos ver o que vai acontecer. Não, como eu disse aqui na abertura do bloco, né? Consta, segundo as informações que a gente tem dos colegas, né? E são colegas, gente capacitada. De peso, capacitada, Eliane Cantanhede, Gerson Camarote, essa turma como você toda disse, aí, tem fontes Merval Pereira, fortíssimas, né? E de outras emissoras também, né? Que não tem, vai dizer, mas o pessoal é ligado à Globo e tal, não sei o quê, a Globo quer acabar com o Bolsonaro, mas de outros sites, por exemplo, Kennedy Alencar, por exemplo, do UOL, que atuava até pouco tempo no SBT, veio hoje dizendo que o Bolsonaro acabou. Não se trata de teoria da conspiração. Agora, reforçando, a gente não tem essa informação, nem eu recebi informação de ninguém. Tem que trabalhar com o que é a realidade. Agora, Edgar, Rafael, reforçando isso que o Edgar está falando, nessa sala de exibição do vídeo, tinha pelo menos 12 pessoas, entre advogados, procuradores, o juiz Sérgio Moro e assim por diante, né? E mais com uma dezena de jornalistas tentou apurar as informações. E eu acho que todos os envolvidos ali naquela sala foram, pelo menos, procurados, né? Então, a gente percebe aí que o cruzamento... alguém que estava na sala, alguns ali vazaram. O cruzamento dessas informações ali acabaram dando uma síntese que é muito próxima do que seja a verdade, né? Então, várias pessoas diferentes dizendo a mesma coisa. Então, quem diga, inclusive, os jornalistas na reunião, conseguiram construir um cenário Poxa, ali sim. muito próximo da realidade, né? Agora, uma coisa, gostaria de falar um pouco, o Armando falou muito bem da questão jurídica criminal, né? Eu gostaria de falar um pouquinho do aspecto político. A impressão, dentro de tudo isso que já foi ventilado, já foi divulgado, a conclusão que eu chego é que essa reunião ministerial parecia mais uma churrascada em que os convidados já estavam ali tudo de pileque ali. Cada um fala o que quer. Todos envoltos ali. Santana, isso me lembra Antônio Carlos Magalhães, Toninho Malvadeza. Ele tinha uma tecnologia fantástica para conversar. Ele levava as pessoas em frente à casa de praia dele com água até o pescoço, literalmente, água até aqui, e lá ele conversava com as pessoas o que ele queria. Essa tecnologia deveria ser reaproveitada pelo governo Bolsonaro e pelos demais. Então, Armando, esse climão de sauna, né? Churrasco pelado lá. Esse climão de churrasco aí das pessoas alteradas, falando um monte de palavrões, coisa, né? Na verdade, instaurou uma grande crise política. A situação política de Jair Bolsonaro já não era tão agradável assim, não era tão confortável, piorou ainda mais, porque ele fez críticas aos governadores, os ministros dele fizeram críticas ao Supremo Tribunal Federal, né, à imprensa,
ele deixou muito claro essa pressão que ele está fazendo, essa tentativa de interferência à Polícia Federal. Quer dizer, uma situação que era muito delicada, essa churrascada ministerial aí acabou evidenciando todo esse quadro, que é muito triste para todos nós. Né? O Marco Antônio Villa falou que ele usou um palavrão, né? Usou um palavrão feio, a Damares Alves, né? Esse exemplo, né, de capacidade que o Bolsonaro colocou lá na área de ação social, diz que os governadores, todos os governadores e prefeitos deveriam ser presos. Pelo menos é o que consta nas informações, e não é de ontem, né? Já são informações vazadas desde domingo e segunda-feira que ela teria dito isso. O ministro Weintraub constava que ele teria dito que todos os 11 ministros do STF eram filhos de prostitutas, né? E que deveriam ser presos, né? E o presidente da República teria chamado o governador de São Paulo de cocô. Não foi exatamente isso que ele disse, né? Foi um pouco mais forte, mas o significado é o mesmo. Esse Dória é um cocô, né? É uma palavra um pouco mais forte. E como burrice não tem limite, eles gravaram tudo isso, né? E hoje tem um arquivo de tudo isso para ser disponibilizado. Que vai correr no mundo todo daqui a pouco, né? É um absurdo. Agora, nada disso, o governador, tudo bem, xingar o Dória, chega a ser uma coisa absurda, não é? Completamente sem sentido, mas não há nenhum crime aí, né? Pode ser um crime contra a honra, dependendo do que for dito. Por isso que eu estou falando, vamos aguardar essa liberação. Vai acontecer, oportunamente vai acontecer. Vamos ver qual o teor. Se você me perguntar assim, é crime? Pode ser crime, dependendo do que você falar, inclusive no ar, né, numa reunião, pode gerar um crime contra a honra, sim. Pode gerar injúria, calúnia, difamação, uma ameaça, por que não? Então, vamos aguardar. Agora, respondendo, é crime? É crime, sim, dependendo do que for dito. E em relação aos ministros do Supremo também, né? Porque o cara chamar os ministros do Supremo de filhos disso ou daquilo, né? Numa reunião com várias e várias pessoas, reunião ministerial, são 27, 25 ministros, né? 26 ministros, eu nem me lembro mais agora. Acho que 22, né? 22? 22, Dois aumentaram. Eram 40, agora são 40 22. com a Dilma, né? Então, 41 e eu acho que são 22 ou 23. 22, né? 22. Na verdade, falta de... O Rafael Colombo, da Rádio Bandeirantes, ele tem dito uma frase que é: não se pode acusar o Bolsonaro, né, de falta de critérios. Ele sempre teve critério. O critério dele é esse, né? Então, ele sempre foi assim. Coerente. Ele sempre foi... Você não pode acusar ele de incoerência, né? Coerente ele é. Ele segue a mesma linha desde sempre. Pelo menos ele não tem máscara, né? Ele, não tem máscara. Agora, dizer que essa coerência é para o lado positivo já é outra coisa. Enfim, então, falta decoro ao governo. Foi o que eu disse. Crise pouca é bobagem. Se a gente não bastasse as crises que são criadas pelos outros, nós ainda fazemos, através de enfrentamentos, as nossas próprias crises. Consta hoje também de matérias da imprensa que me parece que ele já estaria em rota de colisão com o atual ministro da Saúde. Você falou, Ele quer os cargos, na verdade, lá, e está dando cargo para o pessoal do Centrão. E você falou que ele já estava em rota de colisão com Ontem foi demitido já mais um diretor, o secretário, enfim, não é importante lá no Ministério da Saúde, depois a gente... Secretário Executivo. Secretário Executivo, importante também, né? Esse cargo vai, eu não sei se para o Progressistas, eu acho que é para o Progressistas, né, que vai ser o cargo. E o ministro vai... eu sei lá onde vai o ministro, sinceramente... Ele vai para o espaço já. Quer completar ainda, Vitor? Não, na verdade, Edgar, é dizer isso. Você disse que ele já estava em rota de colisão com o recém-nomeado delegado, não, da Polícia Federal, o recém-chefe da Polícia Federal, e já estaria com o também recém-nomeado ministro da Saúde. Enfim, eu não sei onde que ele quer chegar, o que ele pretende. Porque a nomeação que ele queria para a superintendência do Rio de Janeiro não aconteceu, né? Ele tirou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e levou para um cargo até superior. O cara caiu para cima e tal, não sei o quê. Tudo bem. Mas teria deixado aberta a possibilidade do Bolsonaro indicar alguém que ele queria que fosse indicado lá. Mas houve uma rebelião dentro da Polícia Federal, uma pressão terrível em cima do atual chefe da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, e isso acabou não acontecendo. Doutorão, se me permite só uma pequena observação com relação ao ministro da Saúde, o Tait. Ele pode ter sido um grande médico durante toda a trajetória dele, um grande consultor, um grande gerente,
Mas, infelizmente, a marca que vai passar para a biografia dele, ele vai ficar sendo conhecido como o ministro Jair Bolsonaro durante a pandemia que amarelou, Um infelizmente. intervalo, já já a gente volta aqui na sequência do ponto de vista. Muito bem, na sequência aqui do ponto de vista, né, uma outra questão, infelizmente, que envolve também o presidente da República, nesta época de pandemia, onde o Brasil deveria estar unido para superar esse problema do vírus, para superar a doença, para superar os problemas hospitalares, né, a deficiência na área da saúde pública, que vem de tantos e tantos anos, né, evidentemente não é uma culpa do atual governo, né. Vem o presidente da República e diz o seguinte, que não vai aceitar um processo de impeachment contra ele por conta dos exames, de não ter apresentado os testes, enfim, né, que vai chamar as Forças Armadas, né, para interferirem junto com ele, para defenderem o presidente num eventual processo de impeachment. Nós discutimos aqui semana passada, estava o Joaquim Fernandes aqui, o Armando exatamente onde está, e nós por 3-1 derrotamos o Armando. Mas aí o presidente do STJ veio e disse que não, é prerrogativa do presidente, é uma questão pessoal, não sei o quê. Eu discordo assim veementemente, mas tudo bem, o presidente do STJ definiu, correto. Está na mão agora do Ricardo Lewandowski, ministro do STF, para resolver. Acho que essa decisão será modificada. E aí vem a questão, de onde ele tirou essa frase, por que o Bolsonaro diria isso, né? Que não aceitará um processo de impeachment por conta da questão dos testes da Covid-19. Bom, então ele acha, ou ele sabe, que testou positivo em algum momento. A gente não vai saber, né, Edgar? Eu, em detrimento da opinião do meu nobre amigo Joaquim Fernandes, eu particularmente tenho um entendimento do meu também nobre amigo Armando de Matos Júnior. Acho que esse é uma questão pessoal dele e que ele não teria, juridicamente falando, obrigação de demonstrar esse exame. Ao que consta também, ele, ainda que não exista essa ordem judicial, apresentou ao STF os dois tais resultados. E assim, Edgar, eu espero muito que eles não sejam negativos, aliás, não sejam positivos, né? Não só pelo fato dele ter aí andado pelas ruas com a possibilidade eventual de contaminar as pessoas, mas também pela mentira que foi contada à ocasião quando ele afirmou que os exames eram negativos. Então, vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos. Enfim, e assim, o governo Bolsonaro ele é tão surpreendente, né, pro ponto negativo, ao meu ver, que a gente espera tudo. Então pode ser que realmente apareça lá um exame positivo, Armando, e eu realmente vou ficar ainda mais embasbacado se isso acontecer. Sim, até porque aí nós teríamos um outro crime, né, que é a disseminação de doença por contágio, etc. E se ele soubesse de fato que estava doente, ele não poderia fazer tudo aquilo. Me parece, agora é um entendimento, uma impressão pessoal, que se de fato ele estivesse doente, ele ficaria em casa, recluso. Assintomático? Ou com uma tossinha, um resfriado? Porque o Covid também pode ser assim, né? Ele já não é mais nenhum garoto. Apesar, né, de ser atleta. Ser atleta, tudo bem, mas ele tomou uma facada há menos de 2 anos, quase morreu, nós sabemos disso, o mundo todo sabe. Então eu estou entendendo que ele não ficou doente. Até porque, hoje de manhã também, ele usou essa expressão, né, sobre o mesmo fato, vão cair do cavalo com relação ao exame. E que ele já teria mandado para o ministro Lewandowski essa confirmação de que ele não estava doente, que ele não ficou doente. Então, vamos aguardar, no final do dia, mais tardar amanhã, todo esse quadro muda. E tudo que nós estamos falando aqui poderá ser transformado e outros rumos à combalida República do Brasil, como diz aqui o meu amigo Boturão, né? Vai tomar um outro rumo. Olha aqui, o prefeito de Peruíbe, Isso, eu ia falar Luiz exatamente Maurício, disso. que é do PSDB, né? Luiz Maurício e a esposa, a primeira-dama Juliana Martins, testaram positivo para o Covid-19. Né? O prefeito tinha uma reunião com alguns empresários da cidade, comerciantes e tal, que queriam a reabertura do comércio e tal. Ele não estava se sentindo bem, não recebeu, né? O pessoal ficou bravo e tal, não sei o quê, e a mulher estava com alguns sintomas também, e resolveram os dois fazer o teste e testaram positivo, agora estão de quarentena recolhidos. Então, publicamente, Armando. Sim.
prefeito faz um teste, um Covid-19. Não estamos falando de uma gripe, de uma pneumonia. Postou né? nas redes Estamos falando de sociais. Covid-19. Acho que faltou sensibilidade. Desculpe o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, todo respeito, a decisão judicial cumpre-se e tal, tudo bem. Mas é um momento excepcional. Como é que o presidente da República, que vai numa comitiva com 27 pessoas ao seu lado, todas elas, praticamente 24, 25 pessoas, testaram positivo para o Covid-19. Alguns ficaram internados, outros não. Enfim, inclusive o ministro do GSI, General Heleno, né, testou positivo. E o presidente da República testa negativo. Quer dizer, é um caso que devia ser estudado pela ciência. Eu já falei aqui. Ele devia emprestar o seu físico, né, o seu organismo, para grandes universidades dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, enfim, quem sabe sai uma vacina dali, né? Uma vacina Bolsonaro. Pô, seria eternizado pelo mundo civilizado. O mundo seria grato ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, é o cúmulo, né, da estranheza. 23, 24 pessoas que o cercavam naquele encontro em Miami com o presidente dos Estados Unidos, né, testaram positivo. E ele testou negativo e não mostra os exames. Ué. Bom, parece que agora vai mostrar. Eu queria me solidarizar com o meu amigo Luiz Maurício, prefeito de Peruíbe. Eu ontem, assim que vi, né, eu tinha conversado com ele na segunda-feira por uma ocasião, e ele tinha me dito que realmente estava com alguns sintomas, mas ele até me disse que acreditava que não seria, que seria só uma gripe, enfim. E aí na quarta-feira, ontem, quando eu vi, ontem, terça-feira, quando eu vi, eu mandei uma mensagem para ele, força prefeito, tem feito um excelente trabalho lá também. E veja, Edgar, eu realmente não acredito que ele seria... incauto, né? Incauto o suficiente de, por livre e espontânea vontade, apresentar os exames e, eventualmente, esses exames estarem positivos. O Trump também, né, teve lá uma série de assessores que foram testados positivos, mas ele também, ao que consta, não foi, né? Enfim. Muita gente da mídia americana desconfia que ele também testou positivo também, mas que teve sintomas muito leves, enfim. Assintomático. Não chegou a ser assintomático, mas teve sintomas assim, alguns sintomas leves. Ele ficou meio afastado uma semana ali, que ele não apareceu muito e tal. O pessoal desconfiou muito, né, do Donald Trump, também resolveu não apresentar exame. Bom, o Bolsonaro segue o ídolo, né? Diga aí, Santana. Temos 3 participações aqui, mas antes eu queria só fazer um pequeno comentário com relação à argumentação do Armando. Armando, você está falando do ponto de vista de uma situação, uma condição normal, olhando a legislação. Mas vamos lembrar que o João Otávio Noronha, que é o presidente do STJ, ele é um bolsonarista convicto. E nesse episódio específico, ele antecipou a decisão que ele daria antes mesmo da Advocacia Geral da União entrar com o recurso. Quer dizer, na prática, ele deveria se declarar impedido para tomar essa decisão. Ele, na verdade, ele só apenas confirmou o seu caráter de bolsonarista. Então, qualquer tipo de decisão que ele vai dar é contaminada e a gente pode desconfiar do mérito do que ele vai decidir. Mas aí a gente tem que tomar certos cuidados, né? Porque o Lewandowski é tido como petista, né? O lulista, próprio presidente do STF, né? Eu acho também que a gente cuidado com adjetivar tipo juiz adjetivar e tal. Precisa tomar cuidado. O cara é presidente de uma corte, que é a segunda corte do país, né? Mais importante. O mais importante do país, enfim, né? Tem lá... Se bem que foram dados bons exemplos, né? Pelos ex-petistas. A gente, com exceção do Lewandowski, né? Que jogou para o PT o tempo todo, né? Naquela situação tanto de mensalão quanto de as brigas do Joaquim Barbosa com o Lewandowski, lembra? Brigas pesadas, né, no Supremo. E depois jogou com o PT também, no caso do Petrolão, enfim, né? Agora, outros não, Fachin, né? As duas, a Carmen Lúcia e Rosa Weber. E o atual presidente Dias Toffoli também teve uma atuação muito ponderada. Naqueles casos do Petrolão, enfim, apesar de ter sido petista de carteirinha, de bandeira na mão, assessor direto do Zé Dirceu, enfim, né, e nomeado pelo Lula. Né? Então, temos aqui o Cláudio Alves, o Uriel Vilas Boas, eles acreditam que já existe ambiente para um processo de impeachment. Já o Lupercio Gastaldello, ele diz que vai acabar em pizza. Pizza para cá, pizza para lá, diz ele.
Olha, pizza para lá acho que não vai ser, mas essa questão política aí, impeachment e tal, nesse momento, sinceramente, É o que nós não precisamos, né? pois é, eu não sei, vai haver uma pressão muito grande, muito forte em cima do presidente da República. Se tudo isso for confirmado aqui, eu acho que tem que se abrir um processo, né? Não sei como é que o Procurador-Geral da República vai fazer, né? Dizem que ele tem um acordo com o presidente já de indicação para o Supremo, se é verdade, se é mentira, ninguém sabe também, ninguém pode avaliar, né? O Rafael Vita, o presidente da República teve lá uma postagem sua apagada, né? Cancelada, né? No Instagram. Apagada né? mesmo. Apagada no Instagram, né? Por fake news. No Instagram e, consequentemente, também no Facebook, né? São hoje a mesma empresa, né? Na verdade, o Facebook hoje é quem detém os direitos do Instagram, né? Então, tratam-se da mesma empresa. E o Twitter também fez a mesma coisa, acompanhando já o que já havia feito algumas vezes com o presidente Donald Trump, né? Primeira vez aí que essas retiradas de conteúdo ocorreram com autoridades assim mais contundentes foi justamente o Twitter retirar do ar uma postagem do presidente Donald Trump. Isso aí é uma questão muito controversa, né? Eis que conflitam dois direitos, o direito à livre manifestação e o direito que a operadora de conteúdo tem de ter a sua política de privacidade, a sua política de postagem, né? Eu acho que, nesse caso específico, eles tinham razão, porque se você tem lá uma linha que é como se fosse uma linha editorial, que na verdade chama-se hoje, nas redes sociais, aí, essa linha do que pode postar ou não, do que atinge ou não o regulamento das redes, né? Enfim, e aí após isso me parece que outros operadores de redes sociais começaram a ter um pouco mais de cuidado naquilo que é destaque, naquilo que é postado, enfim. Mas é realmente um tema polêmico, né? Hoje a própria ONU já reconhece as redes sociais como serviços essenciais, né? A internet e as redes sociais como serviços essenciais, assim como água, luz, telefonia, enfim. Então, a gente tem que olhar essa situação por vários ângulos, né? O ângulo realmente daquele que descumpre eventualmente as regras, mas também tem esse ângulo da livre manifestação. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Pedro Filete, tá certo? Futuro Grande veterinário. Pedrinho, um abraço. Pedro Filete, futuro veterinário. Tinha uma foto aqui, está acompanhando o programa. E olha, justamente a foto de quem ele mandou aqui para o programa. Meu fã, a foto Pedrinho, do, meu fã. Eu também do sou seu Rafael fã, Vita Pedrinho. aqui, discursando aqui no ponto de vista. Um abraço ao Pedro Filete, ao Eduardo Filete, não é? Ao Celso, a todo o time dos Filete. Diga, Santana. O Aldo Neto, nosso companheiro aqui, um grande Aldo amigo, acompanha a gente e ele diz o seguinte: o presidente da República tem a obrigação de dizer à nação seu estado de saúde. Afinal, ele representa a nação. Não, eu acho que em dois aspectos. O Armando pega, evidentemente, na letra fria da lei. Sim. Tá certo? Sim. Na letra fria da lei. Eu acho que existem coisas que são legais, mas tem o outro lado que é o lado moral, né, da história. Você vê o caso do prefeito de Peruíbe. Né? O prefeito do Peruíbe, o Luiz Maurício, foi lá, testou positivo, chamou a imprensa, mandou divulgar, falou: testei positivo, minha mulher também, vamos ficar aqui, vamos chamar o médico e tal, ver as orientações que vêm, e estamos aqui de quarentena. Se a gente piorar, a gente vai procurar o hospital, vai ser internado se for o caso. Se não, vamos levando aqui, seguindo as orientações médicas. É basicamente isso que eu acho. O Dória testou negativo, mostrou o exame dele lá quando o Davi Wip tinha testado positivo. Que está afastado do governo, hein? Está afastado do governo. De uma forma até um pouco esquisita. Esquisito. Não está cheirando bem esse afastamento do médico Davi Wip dessa forma como foi. Digo, Ele sofreu novamente muito esquisito. com o Covid, vírus, né? Sim, será que Não sei, é uma possibilidade. está sofrendo? Ele foi fisicamente, questionado etc? sobre o uso de cloroquina ou não, né? E ele Sim. não respondeu. Não respondeu. Ele não disse, não usei cloroquina e tal, não sei o quê. Então, mas ninguém. Tudo bem, aí já acho que é um direito dele. Então, mas ninguém foi ao STJ, ao STF, ao TJ questionar se ele usou ou não usou cloroquina. Até porque. Ele não é presidente, né? Não, tudo bem, mas ele é uma pessoa. Mas é uma questão médica, né? Não, uma questão. Aí Mas tá. o que cria Mas aí que obrigação tá. é a lei. O Aldo falou de obrigação, tinha obrigação não. O que cria obrigação é a lei.
E se a lei não obriga, então... Não, até Uma porque... obrigação moral, como observou. Não, mas aí aí é nós outra estamos falando de discussão, moral, é. estamos falando de letra da lei. A letra da lei não obriga, ele é o presidente. Se ele deveria... Eu entendo até que o Bolsonaro, às vezes, ele é um pouco bélico. Ele arruma umas encrencas sem necessidade. Né? Como passear de jet ski domingo, o mundo caindo, Perfeito, as pessoas morrendo. perfeito. Não é dia de andar de jet ski, presidente. Isso eu não vou concordar com Vossa Excelência. Agora, por que vai fazer isso? Fala, eu estou doente, não estou doente, curei. Agora, não pode ficar doente e sair na rua abraçando as pessoas. Esse é o ponto. Agora, dele não entregar, é um direito dele. E o ministro Noronha do STJ falou que não é, vamos aguardar o Lewandowski, que é a última palavra. Vamos aguardar o que vem por aí, né? O Lewandowski, o vídeo, enfim, uma série de outras situações. Infelizmente, estamos vivendo essa comédia toda, né? Esse pandemônio no meio de uma pandemia, devia estar o país inteiro comandado pelo presidente da República, né? Voltado aí de cabo a rabo, de norte a sul, de leste a oeste, para o combate à pandemia, para ver se as pessoas se contaminam menos, né? Evidentemente ficam menos doentes, morre menos gente, evidentemente, claro, a ideia seria essa, mas também com mais rapidez, né? Mais rapidamente a gente pudesse sair dessa situação para que as pessoas voltassem aí ao trabalho, menos empregos fossem perdidos, menos empresários de pequeno e médio porte fossem à falência e tudo isso que a gente vem debatendo aqui há tanto tempo. Vitor, obrigado por estar conosco mais uma vez. Armando, Muito obrigado mais pelo uma vez pela convite. participação. O Santana sempre conosco, a gente de segunda a sexta ao vivo aqui na Santa Cecília TV, 1h30 da tarde e a reprise às 8 da noite. Tchau. Obrigado.